Boa noite a todos os nossos irmãos espíritas, a todos os nossos irmãos do 24º Conselho Espírita de Unificação. É com muita alegria que nós temos mais essa oportunidade de encontro. E para que nós possamos nos harmonizar para o estudo que nós faremos, eu gostaria de ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, obra do nosso irmão Emmanuel. No capítulo 115, nós vamos encontrar o seguinte texto: Embaixadores do Cristo. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. A segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidades do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas a quem prestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações, onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora. As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que na presente afirmativa de Paulo de Tarso não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e muita vez desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres até a vitória final. Entendendo essa verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos, repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador da sua luz. Inspirados, envolvidos nessa mensagem maravilhosa que nos conclama a admitirmos que somos também, ou que pelo menos nos candidatamos a sermos também embaixadores da mensagem do Cristo, eu gostaria de convidá-los a todos que nós possamos fazer uma oração para que possamos iniciar a nossa reunião e agradecermos essa oportunidade. E assim, Senhor, aqui nos recolhemos em prece, em Teu nome, para que Tu possas nos abençoar, derramando sobre nós a Tua luz, que há de clarear os nossos pensamentos, acalmar os nossos corações ansiosos. Que toda essa luz que se derrama sobre nós nesse instante, Senhor, possa permanecer em nossos lares, iluminando os nossos caminhos, guiando os nossos passos, trazendo-nos a paz que tanto necessitamos. Que a sua luz possa nos abençoar a todos aqui nesse instante, mas que essa luz que ora nos envolve possa também daqui se irradiar, Senhor, amparando os necessitados de toda ordem, aqueles que passam pela provação, que possa iluminar os nossos amigos, nossos familiares, aqueles em que nós mentalizamos nesses instantes, que essa luz possa visitá-los onde quer que estejam, amparando, Senhor, os que passam pela provação, os que atravessam as encruzilhadas da vida, os que padecem das enfermidades do corpo, das enfermidades da alma, que a sua luz possa visitar todos. Te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade de encontro. Te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos pelo pão que não nos faltou, pelo agasalho que protege nosso corpo, pelo teto que nos abriga. Te agradecemos por nossas famílias, até pelas dificuldades, pelas provas, pelos momentos difíceis. Por tudo queremos te agradecer, Senhor, porque compreendemos a necessidade para o nosso progresso. Que a sua luz
nos ampare nesses instantes. E te pedimos, Senhor, que primeiramente em Teu nome, em nome de todos os nossos amigos espirituais aqui presentes, que nós possamos dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Permanecei conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Boa noite, mais uma vez, boa noite a todos os nossos irmãos. É com muita alegria, como eu dizia, que nós temos essa oportunidade. Sou muito grato à direção do Conselho Espírita de Unificação e de todas as casas espíritas por me darem essa oportunidade. Agradeço muito, muito e do fundo do meu coração. Principalmente nessa sexta-feira tão especial, não é isso? Nós estamos há cerca de uma semana da festa natalina, um momento muito importante para nós aqui no Ocidente, para a cristandade em geral, porque no dia 25 de dezembro foi o dia que nós elegemos para homenagear a vinda do Mestre, a vinda de Jesus à Terra, não é isso? O seu natalício, o seu nascimento. E é um momento que nos inspira em muita fraternidade, em que nós somos convocados verdadeiramente a sermos mais fraternos, harmoniosos, a amarmos-nos. É uma grande oportunidade para todos nós. Que verdadeiramente todos os lares possam ser invadidos por essa paz, por essa luz, e que nós saibamos aproveitar essa oportunidade. Bom, o tema que nos foi proposto é para que nós falemos do Sermão da Montanha, do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele está circunscrito aos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Existem alguns fragmentos no Evangelho de Lucas, mas o Sermão do Monte, na sua integralidade, ele está exatamente nesses capítulos, nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, nesses 3 capítulos. Eles verdadeiramente contemplam todo o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Acontece que falarmos do Sermão do Monte é muito difícil, é muito complexo, porque no Sermão da Montanha ou no Sermão do Monte, nós temos assuntos para nós estudarmos às noites durante o ano todo, porque ali nós temos uma infinidade de informações relevantes para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. É no Sermão do Monte que Jesus verdadeiramente nos dá um roteiro na busca que todos nós implementamos desse reino dos céus, não é isso? Ele fala de diversos valores morais necessários para nós que nos candidatamos a seguir seus passos. Por exemplo, no Sermão do Monte nós vamos encontrar Jesus nos falando sobre o julgamento, recomendando que nós não julguemos o nosso próximo. E dizia ele, inclusive, que quando nós reparamos no cisco do olho do nosso irmão, nós ignoramos muitas vezes a trave que nós trazemos enfiada nos nossos olhos. Foi lá no Sermão do Monte, por exemplo, que Jesus nos ensinou sobre o perdão, recomendando, inclusive, que se alguém nos esbofeteasse na face esquerda, que nós fôssemos capazes de oferecer também a outra, que se alguém demandasse conosco, que nos obrigasse a caminhar aqueles 1000 passos, que nós fôssemos capazes de caminhar outros 1000, e que se alguém nos levasse a túnica, que nós entregássemos também a capa. Dizia que amar aqueles que nos amam é relativamente fácil. O grande desafio era nós amarmos aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Jesus nos recomendava amar aos nossos inimigos. Todas essas lições majestosas, elas estão contidas no chamado Sermão da Montanha. É, por exemplo, no Sermão da Montanha que num determinado momento uma pessoa teria erguido a mão e pedido a Jesus que nos ensinasse a orar. E ele cantou o hino maravilhoso da oração dominical. E será que nós conseguimos compreender o quão revolucionária era a oração dominical? Ora, meus irmãos, os judeus eles eram proibidos de citar o nome de Deus, eles não se dirigiam a Deus, para isso existiam os sacerdotes. E nem os sacerdotes podiam falar o nome de Deus, eles só podiam se referir a Deus como Adonai, que quer dizer Senhor. Então os judeus, de um modo geral, eles não podiam se dirigir a Deus, e de repente Jesus ensina as pessoas a orarem a Deus, diretamente a Deus, referindo-se a Ele como Pai. Pai nosso que estais nos céus. Era natural que ele rompia naquele instante com diversas tradições que prendiam aquelas pessoas aos sacerdotes, aos cultos. Jesus verdadeiramente libertava aquelas pessoas quando ele ensinava a oração dominical, quando ele iniciava dizendo exatamente Pai nosso que estais nos céus.
Tudo isso acontece no Sermão da Montanha. É no Sermão da Montanha que Jesus teria dito algo mais ou menos assim, que nós não temos como esconder uma cidade erguida no alto de uma montanha, referindo-se naturalmente a Jerusalém, né? Da mesma forma, nós não podemos colocar a luz sob uma candeia. A luz deve ficar no candeeiro para que ilumine todo o ambiente, de forma que era necessário que nós fizéssemos brilhar a nossa luz perante os homens, através das nossas obras. Está lá também no Sermão da Montanha que nós temos essa sublime lição. Logo no iniciozinho do Sermão da Montanha, Jesus vai dizer aos seus discípulos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, deixando para nós uma tarefa que nós temos de preservação e de guiar os passos, de auxiliar as pessoas que estão à nossa volta, não é isso? Com essas frases. Então, nós temos no Sermão da Montanha um compêndio verdadeiro de tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso progresso, para o nosso burilamento. Acontece que nós não temos condições de falar isso tudo em apenas uma hora. São muitas as lições do Sermão da Montanha. Entretanto, eu gostaria de me debruçar sobre o seu início apenas, as chamadas bem-aventuranças. Nós sabemos o seguinte, nós sabemos que onde quer que Jesus estivesse, num determinado momento, era natural que uma multidão o acompanhasse. E Jesus sempre aproveitava as oportunidades para ensinar. Por exemplo, logo no início do seu messianato, ele caminhava numa praia, quando de repente uma multidão foi ao seu encontro. Ele, percebendo aquela multidão ali ávida por aprender as suas lições, que ele adentra uma pequena barca, se distancia um pouquinho da margem para que todos pudessem vê-lo, e ele declama para todos nós aquela poesia maravilhosa da parábola do semeador, e não diferente acontece nessa ocasião. Mateus vai nos dizer que Jesus havia se recolhido em prece numa determinada região isolada, e as pessoas afluíram ao seu encontro. E Jesus, vendo aquela multidão, ele não se furta a ensinar. Ele sobe um pequeno monte, naturalmente para que todos pudessem vê-lo. Ele sobe um pequeno monte, assenta-se e começa a ensinar. Ele não desperdiçava as oportunidades. Ele sempre aproveitava as oportunidades que ele tinha para ensinar. E ele inicia esse momento dizendo algo mais ou menos assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. E Jesus encerra as bem-aventuranças dizendo o seguinte: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos caluniarem, e mentindo disserem tudo de mal contra vós. Alegrai e regozijai-vos, porque grande será o vosso galardão no reino dos céus, porque assim também fizeram com todos os profetas que vieram antes de vós. Ah, meus irmãos, essas são as chamadas bem-aventuranças. Será que nós conseguimos compreender ou alcançar as lições relativas às chamadas bem-aventuranças? Ele inicia exatamente o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças. Bom, quando nós buscamos o auxílio dos dicionários para entender o que é uma bem-aventurança, bem-aventurança, segundo os dicionários, seria sinônimo de felizes. Quando Jesus diz felizes os que são pobres de espírito, quando ele diz bem-aventurados os pobres de espírito, talvez ele estivesse dizendo que felizes são os pobres de espírito, segundo a interpretação dos dicionários. Então Jesus começava dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito. Será que nós compreendemos quem são os pobres de espírito? Quando nós pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec disserta sobre essa passagem e sobre os pobres de espírito. Allan Kardec vai dizer que pobres de espírito eram os humildes do seu tempo. Nós conseguimos entender isso? Ora, quando nós pegamos o livro Deuteronômios, quando nós pegamos as lições do Antigo Testamento, existem lá algumas informações relevantes para nós compreendermos quem eram os pobres de espírito.
Nós entendemos que as pessoas mais pobres, os miseráveis, as pessoas que apresentavam dificuldades físicas, os cegos, os coxos, os estropiados, essas pessoas assim o eram, segundo o Antigo Testamento, segundo as lições que estão lá no Antigo Testamento, essas pessoas assim o eram porque não eram queridas por Deus. Ora, então as pessoas eram divididas em dois grandes grupos. As pessoas que eram queridas por Deus, naturalmente que essas pessoas elas tinham conforto e eram saudáveis, e as pessoas que não eram queridas por Deus. Então existiam pessoas que eram ricas de Deus e as pessoas que eram pobres em Deus ou pobres espiritualmente. Os pobres de espírito eram os deserdados de toda a ordem, eram os miseráveis, eram as pessoas que apresentavam as suas dificuldades, as dificuldades físicas, as suas limitações, eram todas chamadas de pobres de espírito. E quando Jesus fala que bem-aventurados os pobres de espírito, ele está falando exatamente dessas pessoas. Os desamparados, os miseráveis do seu tempo, eram todos pobres de espírito. Porque nós compreendemos, por exemplo, nós compreendemos que as situações sociais que as pessoas vivem, primeiro elas são passageiras. E nós vivemos aquilo do qual nós necessitamos. As pessoas que enfrentam aquelas dificuldades, as pessoas que são desamparadas, que enfrentam essas dificílimas provas no contexto social, essas pessoas todas são bem-aventuradas, porque atravessarão por essa dificuldade. E quem sabe nós, na chamada roda da vida, nós também já passamos por situações assim e podemos passar novamente, porque na vida verdadeiramente o que importa, tudo isso é muito passageiro. Nós sabemos que a verdadeira vida é do lado de lá. Então, quando ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, ele está dando força e esperança para as pessoas que passam pela provação. Olha, vence, suporta, tolera, porque isso há de passar. Era uma forma de Jesus dizer àquelas pessoas, porque a mensagem de Jesus ela é grandemente direcionada para as pessoas que passam pelas dificuldades, que passam pela provação. É uma mensagem direcionada aos miseráveis, não é isso? Então Jesus, quando dizia bem-aventurados os pobres de espírito, ele está dizendo, sejam fortes, vocês vencerão, e todos nós seremos felizes em algum momento. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Logo em seguida, Jesus fala uma outra frase extremamente difícil de se entender, quando nós não usamos as lentes da mensagem espírita. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ora, como assim é bem-aventurado quem chora? Porque nós imaginamos que quem está chorando por dor, porque existem pessoas que choram de alegria, mas não é esse choro que Jesus está falando, porque os que choram de alegria não precisam de consolo. Quando Jesus diz bem-aventurados os que choram porque serão consolados, ele está falando das dores físicas, das dores morais. Meus irmãos, existe uma frase que diz que toda vez que uma lágrima cai na terra, um anjo sorri no céu. Porque nós ainda precisamos passar pelas dificuldades e pelas dores. Elas verdadeiramente são um buril de nossas almas. Nós passamos exatamente, invariavelmente, por aquilo do qual nós necessitamos. As provas, aquelas situações que nos fazem sofrer, que nos fazem chorar, elas são importantes. Quando Jesus dizia bem-aventurados os que choram, porque serão consolados em algum momento, não era nenhum tipo de sadismo, era exatamente uma mensagem de esperança, na certeza de que as dificuldades que ora nós passamos, elas passarão e nós temos que passar por todas elas, que nós saibamos passar sem blasfemarmos, na certeza de que aquilo é importante e aquilo é necessário. Quando Jesus dizia então a terceira frase, bem-aventurados os mansos, porque os mansos herdarão a terra, nós temos duas lições aí importantíssimas. O que é ser manso? O que é a mansidão ou a mansuetude? Senão o manso é um indivíduo que é capaz de vencer-se, de domar as suas más inclinações, de tomar algumas das suas atitudes. Isso é a mansuetude, isso é a mansidão. E haverá um dia que nós conseguiremos ser mansos nos momentos da adversidade, da contrariedade, no momento das provas. Ser manso é aquele indivíduo que consegue controlar as suas reações, que consegue respirar fundo na hora de uma resposta, é aquele indivíduo que consegue calar-se, aquele indivíduo que consegue não revidar.
Isso é a mansidão, isso é ser manso, isso é a mansuetude. Mas essa frase ou essa bem-aventurança de Jesus, bem-aventurados os mansos, ela é ainda mais profunda do que a gente imagina, porque ela também fala da transição planetária. Ele diz que os mansos herdarão a terra, ou seja, ele diz que a terra em algum momento será herdada pelos mansos. Os mansos permanecerão aqui. Ele fala exatamente do progresso do mundo, da progressão do mundo, como nós encontramos no livro na Gênese, não é isso? Haverá um momento em que os mansos herdarão a terra, haverá um momento em que nós progrediremos e permaneceremos aqui, aqueles que seremos capazes de nos vencer, de nos controlar, aqueles que serão mansos. Ser manso, então, ser manso é isso, não podemos confundir mansidão com covardia, são coisas diferentes. Manso é um indivíduo que tem controle sobre si mesmo, é aquele indivíduo que pondera ante uma resposta, é aquele indivíduo que não revida, é aquele indivíduo que sabe compreender as dificuldades alheias. Esse é o manso. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É um exercício que nós devemos fazer, porque é um exercício diário. Nós lentamente vamos aprendendo a nos controlar em pequenos passos. Recaímos inúmeras vezes, mas lentamente nós vamos conseguindo lograr em nós a conquista da mansidão ou da mansuetude, necessária naturalmente para a nossa felicidade e para a melhora do mundo. Para que nós possamos vencermos-nos, é necessário esse esforço, que nós nos vençamos, vencendo naturalmente a nossa necessidade do revide, a nossa necessidade da reclamação, os nossos gritos, as nossas balbúrdias. Ser manso, o manso é um indivíduo que consegue se vencer. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, fala exatamente para esses indivíduos, para que nós possamos em algum momento lograr o título de mansos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Reparemos que Jesus fala da justiça duas vezes. Ela fala nessa bem-aventurança e ela fala também dos que sofrem perseguição por amor à justiça. Quando Jesus diz que são bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, quem são os que têm fome e sede de justiça? São aqueles que não a têm, não é isso? Quem tem fome de justiça é quem não a tem. Ele está se referindo aos injustiçados. Como assim é bem-aventurado um injustiçado? Como assim quem sofre uma injustiça é um bem-aventurado? É muito difícil nós compreendermos isso, se nós não utilizarmos as lentes da mensagem espírita. Tem uma frase de Joana de Ângeles que eu gosto muito, em que ela teria dito algo mais ou menos assim: no mundo tem muitas injustiças, mas não existem injustiçados entre nós. Meus irmãos, através das lentes da mensagem espírita, nós compreendemos que as inúmeras injustiças do mundo ainda são necessárias. Ainda precisamos passar por elas. É necessário que nós militemos contra elas. É necessário que nós lutemos contra as injustiças, mas compreendamos que elas ainda são necessárias. As injustiças, não existem injustiçados entre nós. Nós passamos invariavelmente por aquilo do qual nós necessitamos. Às vezes por teimosia, às vezes por aprendizado ou por expiação, mas nós ainda necessitamos das injustiças. Elas ainda são importantes no mundo, embora ergamo-nos sempre contra as injustiças, que nós saibamos militar e lutar verdadeiramente contra as injustiças, mas compreendendo que ainda existem injustiçados entre nós por necessidade. Repito, é muito importante que nós compreendamos isso. É muito importante que nós lutemos sempre contra as injustiças, mas ainda existe necessidade de existirem injustiçados entre nós, quiçá nós mesmos, vez por outra. É necessário passarmos por tudo isso. Somos espíritos milenares todos nós, que já fomos e voltamos inúmeras vezes nesse educandário, nessa escola maravilhosa. E as injustiças sempre estiveram aqui presentes, porque não existem injustiçados. Não existem injustiçados. A lei é de amor. E as injustiças que nós enxergamos são necessárias. Um convite a nós para que lutemos contra as injustiças, mas também tenhamos a compreensão de que elas ainda são necessárias para todos nós. Jesus terminava, ele dizia logo em seguida: bem-aventurados os que têm puro o coração, porque serão chamados, porque eles verão a Deus.
Quem tem puro o coração verá a Deus. Quem tem puro o coração é um bem-aventurado, porque verá a Deus. Como assim, Guilherme? O que é a pureza de coração? Meus irmãos, a pureza de coração é aquele indivíduo que não tem a maldade no coração, ou que não tem a impureza no coração, vamos dizer assim. É um exercício que nós fazemos de purificação, para que nós consigamos ver o bem onde mais ninguém vê, que nós consigamos não enxergar as maldades do mundo. Tem uma frase de Jesus, se eu não me engano também está no Evangelho de Mateus, em que ele diz algo mais ou menos assim: se teus olhos forem bons, todo o seu corpo se converte em luz. Eu acho que é essa a pureza de coração. A pureza de coração é o indivíduo que consegue ter pureza nas suas atitudes, nos seus olhares, enxergando o bem sem julgamento. Essa é a pureza de coração, nós imaginamos. Bem-aventurados que têm puro coração, porque estes verão a Deus. É isso. É um exercício, claro, é também um exercício. Ninguém se torna puro sem um esforço. É necessário que nós nos esforcemos para lentamente, através de pequenos passos, a gente ir alcançando essa pureza, essa capacidade de enxergar o bem, compreendendo o bem, essa necessidade de nós verdadeiramente conseguirmos recusarmos o mal que nos é oferecido. É a pureza de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Repararam nessa bem-aventurança? Nessa antepenúltima bem-aventurança? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Repararam que Jesus não disse bem-aventurados os pacíficos? Jesus diz bem-aventurados os pacificadores. E tem muita diferença nisso. Porque ser pacífico é relativamente fácil, concordam comigo? Ora, qualquer pessoa que se aliene do mundo é pacífico. Qualquer pessoa que ignore as dificuldades alheias e as lutas e as contradições do mundo é uma pessoa pacífica. Mas Jesus não disse que eram os pacíficos que eram bem-aventurados. Ele disse que eram os pacificadores. São aquelas pessoas que são capazes de levar paz, de construir a paz. Ser um pacificador é uma ação. Ser um pacífico não, é relativamente fácil. Qualquer pessoa que viva em prece no alto de uma montanha é um pacífico. Qualquer pessoa que se isole do mundo é um pacífico. Mas Jesus não falavam que eram esses os bem-aventurados. Bem-aventurados eram os pacificadores. Eram aquelas pessoas que eram capazes de levar a paz, de semear a paz, levando alimento aos esfaimados, levando paz àqueles que se encontram em guerra, consolo, fraternidade. Esses são os pacificadores. Ser um pacífico é relativamente fácil. Mas ser um pacificador é necessário muita ação, muita renúncia. Jesus não disse que eram bem-aventurados os pacíficos. Ele disse bem-aventurados os pacificadores. São coisas bastante diferentes. Depois Jesus dizia a sua penúltima bem-aventurança: bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles o reino dos céus. Reparem que Jesus garante o reino dos céus em duas bem-aventuranças. Quando ele diz bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. E ele diz também, bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é deles também o reino dos céus. Nessas duas bem-aventuranças, Jesus garante o reino dos céus. E quem são esses que sofrem perseguição por amor à justiça? Ao longo da história, ao longo de toda a historiografia planetária, nós percebemos sempre perseguição e ódio pelas pessoas que militam pela justiça em todos os sentidos, desde a justiça social tão importante a todas as manifestações de justiça, invariavelmente ao longo da história, sempre são detestadas as pessoas que lutam por justiça. Sempre são perseguidas as pessoas que lutam por justiça. E eu poderia citar inúmeros nomes aqui ao longo dos séculos, mas podemos falar de personagens que morreram por amor à justiça até bem recentemente, incompreendidos de seu tempo. Nós podemos citar pessoas como foi Herbert de Souza, o Betinho, que trabalhou no Brasil numa das campanhas mais importantes contra a fome, contra a miséria e pela vida, na chamada Ação da Cidadania, não é isso? É lógico que ele foi incompreendido e criticado.
Todas as pessoas que lutaram por justiça sempre foram incompreendidas e criticadas. Eu gostaria de citar um exemplo contemporâneo, um exemplo vivente dos nossos tempos, um indivíduo que inclusive não é espírita, e Betinho também não o era. Nós podemos falar, por exemplo, do padre Júlio Lancelotti, a quantidade de críticas que esse personagem, que eu não conheço pessoalmente, mas conheço a sua luta e a forma como ele alimenta os pobres nas madrugadas, nas noites. Ele vai nas cracolândias, ele vai exatamente aos desamparados de toda a ordem, as pessoas que passam essa impressionante provação, essa dificuldade. Alguns dirão, mas essas pessoas se colocaram nessa dificuldade, não importa. As pessoas estão lá com fome e ele vai sem nenhum tipo de julgamento atender essas pessoas, e é óbvio que ele é muito criticado por isso. Autoridades o criticam por isso. Algumas pessoas cegas vão dizer, inclusive, que ele mantém essas pessoas na rua. Quando ele leva o pão e o sabonete para essas pessoas, ele está mantendo essas pessoas na rua. Ora, meus irmãos, reflitemos se essas pessoas estão realmente na rua por causa do pão e do sabonete do padre. É claro que não, pelo amor de Deus, mas as pessoas ficam tão cegas pelo ódio que elas não questionam isso. É exatamente o ensino do Cristo, pelo amor de Deus. Ele ensinava a nós servirmos sem julgar quem nós estamos servindo. Num determinado momento, ele curou o servo de um centurião romano, e as pessoas foram muito críticas a Jesus naquela ocasião. Mas, mestre, ele é um centurião romano, ele subjuga o nosso povo. E Jesus não só curou o seu servo, como lhe rendeu elogios, dizendo que nem entre os filhos de Israel ele encontrou tamanha fé como ele encontrou naquele centurião, aquele indivíduo que era odiado por todos. Jesus atendeu esse indivíduo. O padre, ele sai nas madrugadas atendendo os miseráveis de toda a ordem. Algumas pessoas dirão, são viciados, são delinquentes, mas o padre distribui os pães. Ignorando essas pessoas, ele vai servindo e amando, distribuindo os pães e o sabonete, oferecendo banho e missa, oferecendo Jesus para essas pessoas. Ah, meus irmãos, ao longo de toda a história do planeta, sempre foram perseguidos as pessoas que militam por justiça. Sempre que foram perseguidas as pessoas que militam contra as desigualdades. Analisemos a história, reflitamos. Poderia citar inúmeros exemplos, inclusive na contemporaneidade. Sempre são perseguidas as pessoas que tentam diminuir as distâncias, que tentam derrubar muros e construir pontes. Essas pessoas são sempre muito incompreendidas e perseguidas. Eu não sei entender por que acontece, qual o fenômeno psicológico que faz com que as pessoas sejam verdadeiramente odiadas, sejam perseguidas, sejam caluniadas. Não sei que fenômeno psicológico é esse, mas nós observamos isso em toda a história. Jesus, então, em sua penúltima bem-aventurança, dizia: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é destes o reino dos céus. Que nós possamos também aprendermos a amar, a lutar contra a injustiça. Que nós sejamos, em algum momento, perseguidos por amar a justiça. Seremos perseguidos por lutarmos pelo que é correto. E ele terminava então a sua bem-aventurança dizendo, percebendo que ali se reuniam aqueles que iriam seguir e disseminar a mensagem dos seus evangelhos, Jesus teria dito: bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos caluniarem, e mentindo disserem tudo de mal contra vós. Alegrai e regozijai-vos, porque grande será o vosso galardão no reino dos céus, porque assim também fizeram com todos aqueles que vieram antes de vós. Meus irmãos, Jesus falava aos seus discípulos que aqueles personagens seriam perseguidos, seriam caluniados. Mas era para eles se sentirem alegres quando isso acontecesse, porque todos os profetas do passado, todas as pessoas que vieram semear coisas boas e esperança, elas foram perseguidas. Todos foram perseguidos em algum momento. Somos nós, na nossa pequenez, nas nossas dificuldades. Nós não compreendemos e até invejamos aqueles que são capazes de amar invariavelmente. Meus irmãos, ao longo de toda a história, sempre houve perseguição para esses personagens, calúnias. Nós lembramos, por exemplo, da figura de Francisco Cândido Xavier, o quanto ele foi caluniado, o quanto ele foi perseguido. Nós tivemos uma revista muito importante na metade do século XX, uma revista muito popular, trazendo calúnias sobre o Chico Xavier, infundadas naturalmente sobre a sua mediunidade,
sobre as pessoas a quem ele atendia, sobre as pessoas a quem ele servia. Foram centenas, foram milhares de pessoas e ainda assim as pessoas encontravam motivos para criticá-lo, para questioná-lo, sem se perguntarem como é que ele fazia isso tudo sem receber nada em troca. Porque ele vivia modestamente até o último instante de sua vida, ele viveu com muita modéstia, sendo ele aposentado de um serviço público básico. Ele tinha o seu ordenado e vivia dele. Ele vivia dele e do auxílio dos seus amigos mais próximos, recusando verdadeiramente qualquer tipo de recompensa pelas suas atividades espíritas. E ainda assim ele encontrava os seus detratores, ainda assim ele encontrava as pessoas que o caluniavam, que o perseguiam, que o colocavam em suspeição da sinceridade das suas atitudes. Em algum momento, o médium Divaldo Pereira Franco também, na sua biografia, ele foi caluniado, outras vezes ele foi questionado sobre a sua prática mediúnica, e isso é compreensivo. Mas ele foi muito criticado pela construção da Mansão do Caminho, pelas suas obras sociais, e todos, invariavelmente, aqueles que servem, todos aqueles que resolvem seguir a Jesus, eles invariavelmente serão perseguidos e caluniados. Mas, dizia Jesus, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição e calúnia, bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos caluniarem, e mentindo, disserem tudo de mal contra vós. Assim também fizeram com todos os profetas que vieram ao longo da história da humanidade. Meus irmãos, as bem-aventuranças, essas 9 bem-aventuranças, elas verdadeiramente são capazes de nos trazer lições que seriam necessárias inúmeras reuniões dessas para que nós pudéssemos contemplar a profundidade de todos os estudos, de tudo isso que as bem-aventuranças nos traz. Então, repetimos, bem-aventurados os que são pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados que têm puro o coração, porque esses verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição por amor à justiça, porque é destes o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem e vos caluniarem. Meus irmãos, nós não temos o que temer. A bem-aventurança é garantida, a felicidade é garantida a todos nós. A felicidade é garantida a todos nós, que lutamos contra as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Eu, Guilherme, por exemplo, que sou repleto das minhas dificuldades morais, que luto contra o meu rancor, contra o meu ciúme, contra a minha inveja. Eu travo essa luta no meu coração, na garantia e na certeza de que essa luta é um caminho para a felicidade. Quando nós lutamos em vencermos-nos, quando nós lutamos contra as nossas dificuldades morais, quando nós lutamos contra as nossas más inclinações, é porque nós entendemos que a felicidade consiste exatamente nisso tudo, em nós vencermos-nos. Quando nós viemos à Terra, quando nós viemos à Terra, nós viemos com a proposta de nós vencermos-nos, de vencer a nós mesmos, não é isso? O problema é que chegando aqui a gente acaba esquecendo um pouquinho desse compromisso que nós assumimos e a gente começa a achar que a gente veio para mudar os outros. Não, todos nós estamos aqui para mudarmos-nos, para vencer as nossas dificuldades morais, primeiro encontrá-las e depois vencê-las, porque é muito necessária a tarefa do autoconhecimento, de nós olharmos para dentro de nós mesmos e percebermos as nossas dificuldades morais, o quanto nós ainda temos de inveja e ciúme, de rancor e mágoa. É por isso que a vida nos oferece tantos recursos, tantos recomeços e reencontros, para que nós consigamos vencer a nós mesmos. Meus irmãos, nós estamos a poucos dias da festividade natalina, as famílias se reúnem, todas as propagandas de televisão fomentam o consumo naturalmente, mas falam de fraternidade, de família, de esperança, tudo conspira para valores fraternais nesse momento. Algumas pessoas pessimistas vão dizer coisas do tipo: ah, Guilherme, essa festa é a festa da hipocrisia. As pessoas se caluniam o ano inteiro, falam mal umas das outras, e chega na noite, na ceia de Natal, e as pessoas se abraçam fraternalmente. É óbvio que isso é mentira, é óbvio que isso é hipocrisia. Ah, não, meus irmãos, não é não. É um olhar muito pessimista que nós temos.
Isso não é hipocrisia, isso tem outro nome. O nome disso é oportunidade. É melhor que as pessoas consigam a fraternidade pelo menos numa noite do que nunca, pelo amor de Deus. Então vamos aproveitar esse momento em que tudo nos inspira ao bem, ao perdão e à fraternidade, para que nós possamos começar a tolerarmos-nos, a compreendermos-nos, sejamos capazes de perdoar e amar. Vamos aproveitar esse momento. É um convite que Jesus nos faz. Nós não sabemos quando Jesus nasceu. Nós não sabemos em que data Jesus nasceu, ninguém sabe. Mas escolheram no século IV, escolheram um papa chamado Papa Július. Ele escolhe, então, o dia 25 de dezembro para nós comemorarmos o nascimento de Jesus. E, sinceramente, na ausência de uma outra data, que seja essa, então. Não vejo nada, não sou contra essa data, pelo amor de Deus. Aproveitemos o nascimento de Jesus nessa data, exatamente por nós não sabermos exatamente quando Jesus nasceu, mas que nós possamos nos abrir verdadeiramente. Algumas pessoas vão insistir dizendo, mas Jesus não nasceu nessa data. Eu gostaria de encerrar esse nosso encontro fazendo uma reflexão que está numa obra de Vinícius. Vinícius é o pseudônimo de um autor paulistano. Ele escreve obras espíritas, muito estudioso que é, usando o pseudônimo de Vinícius, e nós vamos respeitar a sua escolha. Vinícius, então, ele traz uma mensagem muito bacana sobre o nascimento de Jesus. Nós não sabemos quando Jesus nasceu, mas se nós fôssemos capazes de voltar ao passado, se nós fôssemos capazes de entrevistar aquelas pessoas que caminharam ao lado de Jesus para tentar descobrir o dia do seu nascimento, será que nós encontraríamos a resposta? Se nós perguntássemos, por exemplo, para Pedro, aquele que era o mais velho dos seus discípulos, aquele que Jesus colocou um fardo pesado sobre os seus ombros, dizendo que se ergueria sobre os seus ombros a sua igreja. Se nós perguntássemos para Pedro, quando foi que Jesus nasceu? Quando foi o nascimento de Jesus para você? Talvez Pedro respondesse dizendo que Jesus nasceu para ele naquela madrugada em que ele viu o galo cantando pela terceira vez. Jesus nasceu para ele naquela madrugada, porque a partir daquele dia, daquele momento, ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele mudou completamente. Se perguntássemos a Pedro quando Jesus nasceu para ele, talvez ele respondesse que foi naquela madrugada, porque a partir daquele instante a sua ficha caiu e ele mudou completamente, se transformando verdadeiramente nessa personagem digna desse fardo de trazer nos ombros o peso da sua igreja. Se nós perguntássemos para Paulo, quando foi que Jesus nasceu? Talvez Paulo respondesse que foi naquele meio-dia na estrada de Damasco, quando ele viu Jesus. Porque a partir daquele momento, ele nunca mais foi o mesmo, ele mudou completamente. Ele deixa de ser Saulo, o vaidoso, e se transforma em Paulo, um servo fiel e humilde. Se nós perguntássemos para Maria Madalena, Maria de Magdala, Maria, quando foi que Jesus nasceu para você? Talvez ela respondesse que foi naquela praia em Betsaida, quando ela ouviu falando pela primeira vez. Porque a partir daquele momento, ela nunca mais foi a mesma. Ela mudou completamente seu estilo, seu modo de vida. E onde quer que Jesus estivesse, ela estava ali presente com ele. Nós percebemos isso no Evangelho de Lucas. Em diversas das passagens, Maria de Magdala estava ali presente, atendendo e o acompanhando. Se nós perguntássemos, por exemplo, para Zaqueu, quando foi que Jesus nasceu para você? Zaqueu, o famoso publicano. Talvez Zaqueu respondesse que foi naquele momento em que Jesus foi na sua direção, pediu que ele descesse da árvore e disse que tinha necessidade de ceiar em sua casa naquele dia. Zaqueu mudou completamente. Zaqueu, que era um publicano, uma pessoa rica e desonesta. E nós sabemos disso por confissão do próprio Zaqueu. Porque quando Jesus adentra a casa de Zaqueu, Zaqueu inicia dizendo que ele dará metade de tudo que ele possui aos pobres. E todos aqueles a quem ele houver subtraído, ou seja, que ele houver sido desonesto, ele vai devolver multiplicado 3 vezes. A vida de Zaqueu mudou completamente. Se nós perguntássemos para Bartimeu quando foi que Jesus nasceu, talvez Bartimeu respondesse que foi
Na entrada de Jericó, quando Jesus lhe impõe as mãos e lhe devolve luz aos olhos, Bartimeu, ele passa a seguir Jesus. Seguindo Jesus é natural que sua vida tivesse modificado. A gente não observa, mas nessa passagem, o último versículo dessa passagem diz que Bartimeu voltou-se e passou a seguir Jesus. Ele mudou a partir daquele momento. Se nós fôssemos capazes de perguntar para Dimas, quando foi que Jesus nasceu? É curioso porque talvez Dimas respondesse que Jesus nasceu para ele no instante da sua morte. Porque no momento em que estava ele pregado à cruz, Jesus ao seu lado, Jesus voltou-se para ele e disse que ainda hoje eles estariam juntos no reino dos céus. Naquele instante, às vésperas da sua morte, talvez fosse ali o nascimento de Jesus para Dimas. Meus irmãos, Jesus nasce para nós quando nós mudamos, quando nós verdadeiramente mudamos, quando nós somos diferentes. Que nesse Natal nós possamos reflexionar sobre o nascimento de Jesus em nossas vidas, que nós possamos refletir. Eu me pergunto se Jesus já nasceu para mim. Eu me pergunto, porque pode ser que ele ainda não tenha nascido, porque o nascimento de Jesus é quando nós verdadeiramente mudamos, quando nós somos diferentes, quando nós nos vencemos. E é uma luta, claro. É uma luta que nós travamos, são esforços que nós fazemos diariamente. Meus irmãos, um feliz Natal a todos. Que todos nós possamos lembrar do Divino Mestre no momento em que nós estivermos confraternizando em seu nome. Um feliz Natal a todos e que Jesus permaneça entre nós.